Boa noite. Live super rápida, apenas para falar um pouquinho sobre o metabolismo do ácido fólico. Hoje eu tive um caso muito interessante. Muito interessante mesmo. Mais uma, a princípio, suposta tentante, né, que estava planejando engravidar. A história dela é bem complicada. Ela teve 4 gravidezes, sendo que perdeu 3, e uma gravidez ela perdeu também por um defeito congênito chamado anencefalia, que é a ausência da calota craniana, que isso é causado sabidamente pela deficiência de ácido fólico. Então o objetivo dessa live é justamente falar um pouquinho sobre esse metabolismo do ácido fólico e como que foi essa consulta. Tem uma particularidade, a cliente veio de Natal para cá para se consultar comigo, porque ela descobriu que tinha o famoso polimorfismo da metileno tetrahidrofolato redutase, conhecido pela sigla MTHFR. Muitas pessoas me procuram de vários lugares, tanto das redes sociais, e acabam vindo aqui no consultório a respeito desse tipo de trombofilia. É muitas vezes mal compreendida, tem muita gente que acaba dizendo que MTHFR não é nada, e eu sempre costumo dizer que é uma dos polimorfismos genéticos que eu mais gosto de tratar por conta dos excelentes resultados. Essa cliente, ela procurou outro médico que receitou, ao invés do ácido fólico ou do metilfolato, receitou o ácido folínico. O ácido folínico, ele está na cascata, eu vou mostrar para vocês, na cascata do ácido fólico, na bioquímica do ácido fólico, ele está entre a forma simplificada de ácido fólico ou folato, até a forma ativa, o metilfolato. Então, é um intermediário. Só que esse colega acabou que prescreveu uma dose 3 vezes maior do ácido folínico, que seria comparada na proporção de 1:1 para o ácido fólico ou mesmo para o metilfolato. E como a cliente já era uma cliente de alto risco, por ter um antecedente de perdas e principalmente por ter um bebê, por já ter tido um feto portador de malformação congênita devido à deficiência do ácido fólico, que é a anencefalia, então o colega prescreveu uma dose 3 vezes maior. E por incrível que pareça, ela chegou aqui super assustada porque estava com beta-HCG que não estava aumentando, pelo contrário, tinha 2 dosagens diferentes, e já chegou desanimada para fazer ultrassom. E aí no ultrassom, foi o que aconteceu, conseguimos identificar os batimentos cardíacos. Deixa eu dar uma filada aqui no prontuário. O bebê estava com 8 semanas hoje, pela primeira vez. Ela escutou os batimentos cardíacos e eu, juntamente com ela, atribuímos que realmente essa dose que o colega fez antes de engravidar, com uma dose mais alta de ácido folínico, 3 vezes a dose do ácido fólico que a gente faz nas gestantes de alto risco, até um pouco mais, né? Então, ela teve essa felicidade. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o metabolismo do ácido fólico, porque isso é muito controverso. Tem gente que utiliza, muitas vezes, até meu nome em alguns sites, só que tem algumas situações que eu sou completamente contra alguns dizeres, né? Por exemplo, o principal dizer que eu sou contra é dizer que ácido fólico é tóxico, certo? Se ácido fólico fosse tóxico, o papai tinha morrido há muito tempo e muito cedo, não teria essa fortaleza, porque a fonte principal de ácido fólico, uma das fontes principais, é o espinafre. Então, o ácido fólico vem de folha, pelo amor de Deus. Na hora que a gente começar a condenar ácido fólico ou folato, a gente vai estar acabando de desestimular uma alimentação funcional. Então, o ácido fólico ou o folato é um dos principais nutrientes que tiveram repercussão na saúde pública e em medicina fetal. A gente comemora, assim, através da suplementação do ácido fólico, uma redução drástica sobre os defeitos do tubo neural, como anencefalia, espinha bífida e alguns defeitos da parede anterior, como também
até está relacionado com alguns defeitos de lábio. Então, eu tenho uma formação de medicina fetal, trabalhei no hospital público, a gente pegou muitos casos de anencefalia, defeito do tubo neural, e a gente viu a importância desse suplemento. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a bioquímica do ácido fólico, tá bom? Ó, aqui é o ácido fólico da mesma forma que o folato da dieta, entrando, começando o ciclo do ácido fólico, se transformando em dihidrofolato, a partir de duas enzimas, a dihidrofolato redutase. Essa dihidrofolato redutase é que vai transformar o dihidrofolato em tetrahidrofolato. Esse tetrahidrofolato é que é conhecido como ácido folínico. No caso da cliente que a gente acabou de conversar, essa cliente ela foi suplementada de uma forma, digamos assim, mais intensa do ácido folínico, o que permitiu, não por conta do MTHFR, que o MTHFR não é aqui, o MTHFR é bem mais embaixo, mas permitiu uma maior metabolização, até por uma questão de você ter um maior substrato. E aí, essa deficiência da MTHFR que ela possuía não surtiu efeito, porque acabou se transformando um bom percentual na formativa do ácido fólico, que é o metilfolato. Então, assim, como eu não tenho um conflito de interesse, nenhuma ligação com a indústria farmacêutica ou de manipulação, na minha concepção, eu acredito realmente que essa suplementação aumentada que foi feita de ácido folínico foi fundamental para ter uma maior metabolização para o metilfolato, tá bom? Que é a forma ativa do ácido fólico. Mas normalmente eu suplemento a forma ativa combinada com ácido fólico. Esse caso, inclusive, ele também justifica a suplementação do ácido fólico com metilfolato. Se a enzima existe, ela tem que funcionar. Se ela não funciona bem, você pode dar a forma ativa, mas você também deve dar a forma natural, a forma mais natural do ácido fólico. Não é o metilfolato. É na dieta, através do folato dietético presente nos alimentos. O ácido fólico, ele pode ser considerado, inclusive, mais natural do que o metilfolato, pelo simples motivo. Ele se transforma em dihidrofolato, que é a forma que também um folato dietético se transforma, enquanto que o metilfolato não. O metilfolato é que é a forma sintética, minha gente. Só que a gente utiliza por conta da característica clínica, né, dos problemas relacionados ao polimorfismo do MTHFR. Então, isso aqui é só um gráfico mostrando, um gráfico correto, a meu ver, mostrando o metabolismo do ácido fólico. Deixa eu ver se eu encontro um outro gráfico mostrando isso aí. Eu acho que esse foi o que a gente acabou de falar. Pera aí. Não. Pronto, aqui já é outro. Ó. Suplementos dietéticos fortificados com ácido fólico. Vegetais e legumes também se transformam em dihidrofolato. Aqui, ó, mesma coisa. Dihidrofolato se transforma em tetrahidrofolato, que é o ácido folínico, para depois se transformar no 5,10 metileno tetrahidrofolato, que pela ação do MTHFR B2 vai se transformar na forma ativa, que é o metilfolato, certo? Então, esse é o metabolismo correto. Estou dizendo isso porque alguns sites internacionais, aqui, ó, esse aqui mesmo vai colocar o ácido fólico aqui também. Então, assim, acaba sendo repetitivo, mas é exatamente esse ciclo, tá bom? E por que é importante você dar o ácido fólico? Porque, ó a forma aqui, tetrahidrofolato, metileno tetrahidrofolato. Ainda não é o metilfolato. Se transforma aqui para ter a síntese do DNA. Então, o ácido fólico ele é importante também para a síntese do DNA, purinas, pirimidinas. Ele não está só relacionado à transformação da homocisteína em metionina e aí redução do risco de eventos tromboembólicos. É por isso que o ácido fólico é importante, certo? Mas aqui eu considero que, ao meu ver, uma falha, né? Como se colocasse que o folato dietético fosse a formativa, que é o metilfolato, né? Então, assim, o folato da dieta ele não se transforma diretamente em metilfolato. Até porque, se fosse assim, não faria sentido a gente suplementar, né?
Então, assim, só para lembrar, muitas vezes esse metabolismo ele se repete, mas isso é realmente importante. Então, eu estou dizendo isso porque hoje em dia é muito fácil você pegar informações na internet, ter boas informações e ter informações ruins, né? E como eu pego muito esses casos de MTHFR, muitas pessoas vêm com um pensamento completamente diferente. Eu mesmo criei o grupo MTHFR na gestação, muitas vezes não dou conta de tantas informações sobre o que é postado e às vezes até por uma questão de vaidade, muitas vezes não dá para você discutir cientificamente com algumas pessoas que postam. As pessoas leem sobre o assunto, acham que sabe de tudo porque pegaram algumas referências que nem sabe se realmente é verdade e aí quer começar a dar aula sobre bioquímica. Não, não é assim. Até para profissionais de saúde, como nós médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, biólogos, biomédicos, até isso aí é difícil. Mas eu acredito piamente que quando você combina os conhecimentos teóricos na sua prática diária, aí tudo isso muda. E graças a Deus, a gente tem tido bons resultados. Casos como esse que eu acabei de falar, ele independeu do metilfolato, entendeu? A colega, na verdade, foi suplementada por uma dose maior, junto com outros nutracêuticos, é verdade, e aí ela teve um sucesso, né? Escutar depois de 4 perdas, sendo uma delas por defeito congênito, né, do tubo neural, os batimentos cardíacos, como a gente escutou hoje, realmente assim, não teve preço. Eu fiquei super feliz dela ter vindo de Natal para cá e principalmente pelo resultado, independente do que foi feito, porque realmente ela já chegou para mim com o caso resolvido, né? O colega suplementou ácido folínico, deu certo, é interessante, justifica até a prescrição também do ácido fólico, considerando que não tem um defeito na enzima de hidrofolato redutase que a gente nem dosa. E a gente vai continuar suplementando de forma combinada o ácido fólico com o metilfolato, tá bom, pessoal? Talvez essa live tenha sido complicada, se eu conseguir salvar, eu devo colocar na página do site sobre MTHFR. E é isso. Não sei se tem alguma coisa específica sobre o metilfolato. Se tiver alguma coisa, eu vou dar uma olhadinha aqui rapidamente nas perguntas, que está na hora de eu ir para casa. Estou com saudade da família. Vamos lá. Grandes pessoas aqui. Dr. Rodrigo Schroeder, um notável médico de lá do Rio de Janeiro, grande amigo. É um tema bem específico, né? Bioquímica é bem complicada. Eu só vou terminar aqui de falar uma coisa bem interessante que eu acho, né? E eu hoje acabei explicando para uma paciente, para uma cliente, e isso não ficou muito bem entendido. Eu estou numa posição um pouquinho diferente, que eu estou dando uma olhada no computador para encontrar a bioquímica do ácido fólico, bem interessante, um ciclo que eu acho bem interessante. Essa aqui, pronto, já peguei. Vou esperar carregar para ficar melhor. Pronto, vou botar para vocês. Que, na verdade, o maior entendimento sobre a bioquímica do ácido fólico é você entender esses 3 ciclos, né? O ciclo da homocisteína com a metionina, o ciclo do ácido fólico e o ciclo da tetrabiopterina, certo? O folato que entra na dieta, na forma de tetrahidrofolato, ele vai se convertendo a 5,10 tetrahidrofolato redutase, para depois se transformar em 5-metil tetrahidrofolato, que é o metilfolato. Esse metilfolato que vai metilar a homocisteína e transformar em metionina, e essa metionina vai acabar se transformando em S-adenosilmetionina e promover as reações de metilação para a síntese de DNA, RNA, proteínas, lipídios, hormônios. Isso é um ciclo vital para a multiplicação celular. Essa homocisteína pode ser metabolizada pelo lado de cá, o ideal é que essa homocisteína fique baixa, mas o ciclo do ácido fólico ele está relacionado com o ciclo da tetrabiopterina. E esse ciclo da tetrabiopterina está relacionado com a produção de diversos
neurotransmissores. Tem a ver também até com a função tireoidiana e está relacionado indiretamente com o ciclo de Krebs. Então, tratar o MTHFR jamais será prescrever enoxaparina de forma isolada. Jamais será prescrever o metilfolato de forma isolada. Tratar MTHFR é entender que esse ciclo se relaciona também com os hábitos de vida da mulher, se relaciona com outros nutrientes como vitamina D, vitamina B12, vitamina B6, se relaciona também com a intoxicação por metais pesados que influenciam fortemente essas enzimas que estão envolvidas com tudo isso aqui. Eu vou parar para responder um grande amigo, Marcelo Ponce Leon, um dos médicos bem importantes na minha carreira, foi meu chefe lá no Exército. Ele perguntou qual a dose ideal de ácido fólico, 4 ou 5 miligramas. A literatura mais atual informa que a dose ideal para pacientes de baixo risco é de 400 microgramas e para pacientes de alto risco seria a dose de 4 miligramas. No Brasil, eles preconizam a dose de 5 miligramas, provavelmente porque a população ela é carente, e aí como você vai ter uma maior carência de nutrientes, você vai ter uma predisposição maior para anemia, e aí essa dose do ácido fólico pode ser importante também para o tratamento dessas deficiências nutricionais na população brasileira. De uma forma prática, Dr. Marcelo, a dose entre 4 e 5 miligramas para clientes de alto risco, ela é suficiente, certo? Nas de baixo risco, 400 microgramas. Quais são as pacientes de alto risco para a dose mais alta de ácido fólico? Então, quais são? Pacientes com antecedentes clínicos de defeito do tubo neural ou parentes com defeito do tubo neural ou com história familiar de defeito do tubo neural. E na questão do parente aí, eu acho que é salutar incluir o esposo e a sua família, né? Além disso, pacientes com histórico de diabetes, principalmente mal controlado, a absorção intestinal ela é reduzida do ácido fólico, por isso precisa dar uma dose maior. Pacientes que se submeteram a gastroplastia ou que utilizaram por muito tempo a bloqueador de bomba, pode também diminuir a absorção de ácido fólico. E acreditem, na literatura está até associado o uso do anticoncepcional com a redução da absorção do ácido fólico. Por isso que o anticoncepcional ele pode aumentar a homocisteína, e aumentando a homocisteína você vai ter um maior aumento no risco de distúrbios tromboembólicos. Por isso, mais uma vez, a gente sempre alerta o critério do uso dos anticoncepcionais. Mas voltando à química que a gente estava conversando, esse ciclo do ácido fólico ele vai se relacionar com o ciclo da tetrabiopterina, que tem a ver com a produção dos neurotransmissores. Então, para finalizar, tratar MTHFR não é só prescrever enoxaparina, não é só prescrever metilfolato, não é só aumentar a dose do ácido fólico, é cuidar da paciente como um todo. Eu não trato MTHFR, eu trato a cliente que tem MTHFR. Então, muitas vezes, você cuidar até do cortisol, que está envolvido aqui, ó, o hormônio relacionado ao estresse, a normalização dos neurotransmissores, isso é fundamental, certo? Então, sempre, pessoal, tratar MTHFR também com modificação no estilo de vida, porque quando a gente tem modificação no estilo de vida, a nossa bioquímica funciona melhor, de repente, até algumas situações de produção de neurotransmissores, a gente vai ter uma produção bem melhor. Eu vou terminar essa live com a última pergunta aqui de Fábio Borges, 0901. E a marca vai influenciar no tratamento? Então, marca, ácido fólico de baixo custo tem o mesmo efeito das marcas mais caras? Adorei essa pergunta. Vamos lá. Marca vai influenciar no tratamento? Bom, começamos a ter o metilfolato nas formulações, né, da indústria tradicional, infelizmente ainda numa dose para baixo risco, certo? O ácido fólico ele tem correlação com o ácido folínico, que também tem correlação com o metilfolato de 1 para 1. Então, se a dose de baixo risco é de 400 microgramas de ácido fólico, ela vai ser de 400 microgramas
por exemplo, de ácido folínico e principalmente de 400 microgramas de metilfolato, que é a forma ativa. Só que se a dose dos principais guidelines até o presente momento, 21 de dezembro de 2017, preconiza que para pacientes, clientes de alto risco, a dose seja de 4 miligramas, se você tiver que fazer uma suplementação pela literatura atual, a suplementação deve ser de 4 miligramas de ácido fólico, ácido folínico ou metilfolato, ou a combinação dessas substâncias. Eu utilizo uma proporção de metilfolato com ácido fólico. Eu tenho que dizer o que tem nos guidelines, eu não posso ficar falando publicamente exatamente o que eu faço, até porque podem chamar de oportunismo, alguma coisa desse tipo. Mas como tudo que eu falei até agora tem embasamento na literatura e a gente pode provar, então infelizmente eu não posso chegar e dizer a proporção que eu faço de ácido fólico com metilfolato, até porque isso pode ser interpretado de forma errônea. Mas o ideal é que você consulte um bom médico que oriente sobre essa prescrição adequada, que valorize as clientes que têm esse polimorfismo genético. E outra coisa, o MTHFR é uma pontinha no iceberg. Diversos polimorfismos envolvidos com a metilação do DNA, MTR, MTRR, cisteína beta-sintetase, polimorfismo do VDR, estão relacionados com a baixa metilação. Mas enfim, para não me estender muito, que é um tema que eu gosto bastante, desculpa, a pergunta de Fábio Borges. A marca vai influenciar? Como tudo na vida, a marca influencia. A manipulação também influencia. Eu já mandei manipular ácido fólico com metilfolato, que numa determinada farmácia de manipulação respondeu para a cliente, olha, eu não sei porque ele está fazendo essa associação, até porque é tudo ácido fólico. Aí quando ela falou que era tudo ácido fólico, a cliente falou isso para mim, eu disse, olha, não adianta manipular nesta farmácia de manipulação. Parece que eles não diferenciam ácido fólico do metilfolato. Então, tem que se manipular, manipule numa farmácia reconhecidamente de qualidade, né? Eu não sou a favor nem do mais caro, nem do mais barato, eu sou a favor do bom senso. Enquanto o metilfolato com ácido fólico for mais, digamos assim, acessível e manipulável na farmácia de manipulação, eu vou prescrever na farmácia de manipulação de confiança. Se por acaso a gente tiver uma boa combinação no mercado de ácido fólico com metilfolato para gestantes de alto risco que eu atendo, no caso de marca, e o preço for compatível, for bem competitivo, eu vou prescrever o industrializado. Mas, assim, o que é importante é vocês também perceberem, aí é uma dica geral, essa semana também chegou uma paciente que recebeu a dose do ácido fólico, né? E já recebeu, não, já tinha sido prescrito o ácido fólico, e ela trouxe o que eu chamo, com todo respeito, de ácido fólico Xing Ling, né? É um ácido fólico que veio mal embalado, que é todo colorido, que na verdade é um similar. É aquele tipo de, digamos assim, de laboratório que produz em muita quantidade, por isso que o preço reduz bastante, e a qualidade não é tão confiável. Então a gente fica desconfiado dessas marcas. Um produto que varia, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, entre R$ 3, R$ 20, R$ 50 e R$ 100, uma coisa eu tenho certeza, o de 3 está muito barato e o de 100 está muito caro. Então sempre procurar o equilíbrio, sempre procurar o bom senso. E eu muitas vezes deixo a critério da cliente, marca, farmácia de manipulação, desde que seja com boa recomendação, né? Porque eu avalio a metilação, né? Então eu doso homocisteína, ácido fólico e vitamina B12 há 3 anos. Eu doso no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. E tenho acompanhado a redução dos níveis de homocisteína e a melhora dos níveis de ácido fólico e B12 para esses casos de MTHFR. Foi assim que eu desenvolvi este modelo de acompanhamento. É assim que está dando certo.
E, se Deus quiser, é assim que a gente vai continuar ajudando as pessoas com esse polimorfismo de uma forma bem honesta, né? De uma forma bem dedicada e que valorize demais a história desses casais. Ouvi de clientes, como eu já escutei, alguns profissionais dizerem que MTHFR não é nada, depois de ter perdido 1, 2 ou 3, não dá mais para aceitar em 2017. A gente só conhece aquilo que a gente pesquisa, aquilo que a gente estuda. Um profissional que trata MTHFR deve, no mínimo, saber o que é a sigla da metileno tetrahidrofolato redutase, e também é básico conhecer um pouco de bioquímica, né? Nessa questão dessa suplementação. Infelizmente, essa compreensão ela não é, digamos assim, muito bem interpretada, certo? Muitas vezes, alguns profissionais que a gente até considera acabam informando que não faz sentido prescrever o ácido fólico, só faz sentido prescrever o metilfolato. Eu respeito os profissionais, mas eu discordo da opinião. O ácido fólico está presente nos alimentos. O metilfolato ele não está presente nos alimentos. E aí eu vou só dar uma explicadazinha rápida, que quando eu falo ácido fólico ou folato, certo? Então, assim, o metilfolato é que ele precisa ser bem processado. Pessoal, sobre a questão de preço que eu falei aqui, eu só dei uma ideia geral de medicamentos, tá bom? Eu não falei de nenhuma marca, eu não vou falar sobre qual marca é melhor, eu não vou falar sobre qual farmácia de manipulação é melhor, porque, como eu disse a vocês, graças a Deus, do fundo do coração eu não tenho nenhum conflito de interesse. Pelo contrário, meu interesse é que se conheça mais sobre essa patologia, que se evitem mais abortamentos e perdas tardias na gravidez, que se evitem defeitos congênitos, que se evitem os problemas causados, que são muito mais frequentes, pela deficiência de ácido fólico, principalmente na população brasileira, que o Ministério da Saúde, na caderneta da gestante de 2016, recomenda a ingestão de 5 mg de ácido fólico durante toda a gestação. Então o interesse realmente é isso. Eu não estaria aqui de 10h30 da noite, podendo estar em casa, com saudade da família, para estar aqui falando com vocês, se não fosse realmente algo que eu considerasse importante. Às vezes eu tenho uns insights, eu não tenho nada programado assim, vou falar diretamente, semanalmente, nesse horário. Não, deu vontade de falar, eu falo, e eu acho que é importante prestar esse serviço, porque eu vou lhe dizer, como hoje, terminando essa live, definitivamente agora, eu fiquei muito feliz, vibrei no exame da cliente, depois de 4 perdas e um defeito congênito por deficiência do ácido fólico. Ela fez uma dose mais alta de ácido fólico, mesmo não tendo feito metilfolato, e deu tudo certo. Ela também está fazendo, na verdade, ela já está começando outras medicações que são importantes para segurar essa gravidez, e eu desejo de um fundo do coração que essa gravidez se vingue com um bebê de 9 meses, que é o que a gente tem encontrado. Quando a gente trata com seriedade, a gente reduz os riscos inerentes a esse polimorfismo genético, essa patologia. É muito bom tratar a MTHFR, não é difícil, é fácil, basta ter empenho e tratar a cliente como um todo. Aliás, essa daí é uma dica para quem acompanha, quem trata qualquer tipo de patologia. Trate a cliente, não trate a patologia. Um beijo, fique com Deus. Amanda, tô chegando. Tchau, tchau. Te amo.